Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar de temperatura, calor e sensação térmica. Para começar, quando vocês observam essa imagem, qual a sensação que vocês têm? Tem tudo a ver, com o assunto que nós vamos tratar hoje, certo? Calor, temperatura e sensação térmica. Então, vejam bem, o termo temperatura designa o grau de agitação das moléculas de um corpo. Quanto maior a temperatura de um corpo, maior o grau de agitação de suas moléculas. E isso nós podemos ver através dessa representação aqui nesta imagem. Aqui nós temos um corpo sólido, no seu estado sólido, estado líquido e no estado gasoso. Esta seta aqui representa o aumento de temperatura. Então, a temperatura está aumentando, daqui do estado sólido para o estado gasoso. À medida que a temperatura vai aumentando, o grau de agitação entre as moléculas também vai aumentando. Veja, certo? No estado sólido, o grau de agitação das moléculas é menor. As moléculas estão mais agregadas, Ou seja, há uma maior força intermolecular aqui. As moléculas aqui, elas têm uma grande força intermolecular. Isso também é mostrado através dessa seta aqui, ó. Tá? As forças intermoleculares, elas aumentam do estado gasoso para o estado sólido, onde a temperatura aqui é menor. O grau de agitação das moléculas é menor, mas a força intermolecular, as forças intermoleculares aqui são maiores. No estado líquido, que é uma situação de temperatura intermediária, vocês podem observar que as moléculas já estão mais distantes umas das outras. Aqui, neste caso, a força entre as moléculas aqui é menor do que no estado sólido. A temperatura aqui também, no caso, a temperatura aqui é maior, tá? Está numa temperatura maior. Então, o grau de agitação aqui também é maior. Já no estado gasoso, o grau de agitação entre as moléculas é maior ainda e a força intermolecular aqui é menor. Ok? Então, isso daqui, essa imagem, ela representa para nós aí justamente o efeito, da temperatura sobre o grau de agitação das moléculas. Ok? E a temperatura, ela é medida através de um aparelho chamado termômetro. Aqui eu tenho a representação de alguns exemplares, desse aparelho. Hoje em dia nós temos termômetros mais sofisticados, termômetros digitais, tá? Mas antigamente nós tínhamos os termômetros de mercúrio, tá? O mercúrio, ele se expande facilmente, então quando o termômetro era usado para medir a temperatura, a coluna de mercúrio subia à medida que a temperatura estava maior, tá? Só que o mercúrio, quando um termômetro quebrava, o mercúrio saía todo e isso daí é um material tóxico, tá? Para as crianças da época, adultos, para a sociedade em si. E ele quebrava, de uma maneira que saíam umas bolinhas, formavam as bolinhas muito bonitinhas. Então, isso daí veio aumentando, muito mais o risco de contaminação, pelo mercúrio, principalmente por crianças, tá? Hoje em dia nós não temos mais esse tipo de termômetro. Os termômetros são, como eu falei inicialmente, mais sofisticados, são os termômetros digitais. Bom, e continuando aí a falar de temperatura, a temperatura pode ser medida, em diferentes escalas.
tá? Então, nós temos, então, termômetros com diferentes escalas, tá? As escalas são Celsius, Kelvin ou Fahrenheit, tá? A escala Celsius é uma escala, é a escala utilizada no Brasil, tá? A escala Kelvin é uma escala não muito utilizada, mas ela é utilizada em outros países. A escala Fahrenheit é uma escala utilizada nos Estados Unidos, tá? Então, existe muitas vezes a necessidade de se fazer a conversão de temperatura de uma escala para outra. Então, vejamos aqui, ó, uma breve comparação entre essas escalas. Aqui eu tenho a escala Celsius, né, que é a nossa escala. Aqui a Fahrenheit e aqui a escala Kelvin. Então, vejamos aqui. Na escala Celsius, né, 0 graus, por exemplo, na escala Celsius, a nível do mar, tá? É uma temperatura em que a água vai estar no seu estado sólido, a 0 graus. A 100 graus, também a nível do mar, a água vai estar em ebulição. A água começa a ferver. Ela entra em ebulição a 100 graus, certo? Na escala Fahrenheit, esses valores são outros. A 32 graus, a água está no estado sólido, a 212 graus no estado de ebulição. Ela entra em ebulição, né? Então, na escala Fahrenheit, os 0 graus da escala Celsius corresponde a 32 graus Fahrenheit. Os 100 graus da escala Celsius, na escala Fahrenheit, vai corresponder a 212 graus. E na escala Kelvin, esses valores são outros, né? O 0 graus, que corresponde a 32 graus na escala Fahrenheit, na escala Kelvin vai corresponder a 273 graus Kelvin, tá? E os 100 graus da escala Celsius, que corresponde a 212 graus na escala Fahrenheit, vai corresponder a 373 graus na escala Kelvin. Bom, pessoal, né, na física, nós usamos muito, né, as resoluções de determinados problemas da física para transformar, que requerem transformações de uma escala para outra, tá? E para isso nós temos algumas fórmulas que vão ajudar, né, na resolução desses problemas, tá? Nós temos aqui essa fórmula aqui, essa primeira, que é uma fórmula que vai relacionar a escala Fahrenheit com a escala Celsius, tá? Essa fórmula aqui. Temos essa segunda fórmula que vai relacionar a escala Kelvin com a escala Celsius. E essa terceira fórmula que relaciona as escalas Kelvin e Fahrenheit, tá? Então, por exemplo, se eu tenho uma temperatura, né, em graus Fahrenheit e quero saber o valor dessa temperatura em graus Celsius, eu vou usar essa fórmula, tá? Se por hora eu tenho uma temperatura em graus Kelvin, quero saber o valor em graus Celsius, eu vou usar essa fórmula, tá? E numa terceira situação, se eu tenho uma temperatura, seja ela em graus Kelvin ou em graus Fahrenheit, e quero transformar entre essas duas aqui, eu vou utilizar esta fórmula, tá? Vamos ver, então, uma aplicação prática disso, né? Numa situação de um determinado problema. Então, temos aqui, olha, uma variação de uma temperatura de 300 graus Kelvin equivale na escala de Fahrenheit, menos 540 graus Fahrenheit, 650 graus, 320, 540 ou menos 650 graus Fahrenheit. Então, vamos lá, né? Nós temos, né, como vocês já viram, as fórmulas que podem nos auxiliar. A situação proposta é a seguinte: eu tenho uma temperatura em graus Kelvin, né, e quero saber o valor dessa temperatura na escala de Fahrenheit.
Então, eu tenho que relacionar aqui Kelvin e Fahrenheit. Com certeza, qual a fórmula que eu vou utilizar para isso? É essa terceira fórmula aqui, né? É ela que relaciona essas duas temperaturas. Então, eu vou utilizar essa fórmula para a resolução do meu problema. Inicialmente, o que eu tenho que fazer? Eu vou substituir os valores que eu tenho, né? Por exemplo, o que eu tenho aqui? O dado que eu tenho aqui é a temperatura em graus Kelvin, e é o dado que eu preciso. Então, vou substituir esse valor aqui, ó. Né? Então, veja bem, como que vai ficar? Olha lá, 300 graus Kelvin sobre 100, né? Olha só, tá? Vai ser igual a graus Fahrenheit sobre 180, tá aqui, ok? Então, agora o que eu faço? O que eu vou fazer? Aí eu vou entrar aí na matemática aí, né? Eu tenho uma igualdade de fração, né? Onde eu vou fazer aqui a multiplicação, né? Produto dos meios é igual ao produto dos extremos, né? Então, eu vou multiplicar graus Fahrenheit por 100, que vai ser igual ao produto de graus dos 300 graus Kelvin aqui por 180. E eu não preciso mais repetir essa unidade aqui não, né? Que isso aqui só vai me confundir. Eu já tenho um valor aqui que é 300. Eu posso esquecer essa simbologia aqui. Porque a que eu preciso ter aqui é essa, que é a que eu calculo. Não é verdade? Então, vamos lá. Fazendo essa multiplicação, olha como é que fica. 100 vezes graus Fahrenheit, aqui, ó, né? Vai ser igual a 300 vezes 180. Então, olha lá. Tá aqui, certo? Eu estou à procura da temperatura em graus Fahrenheit, né? Eu tinha ela em graus Kelvin, substituí aqui o valor, agora eu estou à procura dela em graus Fahrenheit. Então, eu vou isolar o graus Fahrenheit para cá, né? Vou colocar a igualdade, vou indicar essa multiplicação que vai dividir por 100, né? Esse 100 que estava do lado de cá multiplicando, ele vai passar para cá, do lado de cá da igualdade, dividindo. Então, veja bem, olha lá. Graus Fahrenheit, eu vou isolar, né? Vou conservar essa multiplicação aqui por enquanto, vai ser igual a 300 vezes 100, perdão, 300 vezes 180, né? O 100 que estava do lado de lá da igualdade multiplicando, eu passo para cá dividindo, né? Isso daí vocês já sabem fazer. É um cálculo matemático aí, né? Então, fazendo toda essa conta aqui, ó, tem várias formas de fazer. Eu posso simplificar o 300 com o 100, né? Onde vai facilitar aqui para mim, né? Multiplicação. Seja qual for a fórmula que você for fazer, simplificando ou não, né? Para o resultado dessa conta aqui, ó, é a temperatura em graus Fahrenheit que você busca, né? O resultado, então, vai ser 540 graus Fahrenheit, tá? Que é o valor referente ao resultado dessa conta aqui, ó, tá? Desse cálculo matemático aqui, né? Você vai fazer e você vai achar esse valor aqui, ok? Então, eu vou ter lá como resposta a letra D, não é verdade? 540 graus Fahrenheit. Ok? Tranquilo aí? Então, vamos caminhando aí para frente, né? Nos nossos conceitos aí. Deixar um pouquinho. E vamos, então, para frente. Espera aí, só um minuto. Aqui. Aqui, o que eu tenho, né? Agora, nós vamos falar de calor, né? O termo calor é usado para medir a quantidade de energia térmica que é transferida de um corpo para outro. Então, vocês podem ver aqui, ó, eu tenho 2 blocos de alumínio com a mesma temperatura, né? Foi medida aqui inicialmente a temperatura desse, 17,5 graus, né? E depois foi medida aqui a temperatura do outro, 17,5 graus, tá? Então, os 2 corpos, né? Eles estão numa mesma temperatura, né?
Eu medi aqui a temperatura, mas eu não posso medir o calor. Por quê? Porque o calor, ele só pode ser medido se os corpos estiverem em temperaturas diferentes, tá? Se estiverem com a mesma temperatura, como foi mostrado aqui, ó, né? Nós vamos dizer que eles estão em equilíbrio térmico, certo? Já aqui, ó, nessa representação aqui, eu tenho uma transferência de calor, né? Eu tenho aqui uma chama, né, de fogo. Então, mostra que há transferência de calor do mais quente para onde está mais frio aqui, certo? Então, aqui eu meço, né, o calor, né? Porque há uma transferência de calor. Já aqui nessa representação aqui, não, porque os dois blocos de alumínio, eles estão numa mesma temperatura, certo? Se estivessem numa situação assim, olha, né? Se fosse essa situação, veja bem, isso aqui, né, é um experimento, né, para mostrar, né, para demonstrar a transferência de calor, né? Imagina que os blocos de alumínio estão separados, eu vou aquecer um deles com maçarico, tá? Então, como é que eu vou observar aqui? Como que é possível observar a transferência de calor? Medindo a temperatura desse bloco de alumínio, né? E medindo a temperatura desse. Então, após medir as temperaturas, né? Esse aqui, observem que eu estou esquentando com maçarico. É claro que esse daqui vai estar numa temperatura ambiente. Esse daqui vai estar numa temperatura maior. Então, agora, se eu encostar esses dois blocos, né? O que vai acontecer aqui? Vai passar calor, né? De um corpo para o outro, é claro, né? O corpo, o bloco de maior temperatura vai transferir calor para o bloco de menor temperatura, né? Então, assim, dessa forma, eu posso medir o calor, ok? Sensação térmica, né? Como falar de sensação térmica? Vejam bem, a noção de quente e frio é uma sensação térmica. Podemos perceber essas sensações através dos nossos sentidos. Vejam bem, quando ganhamos calor, temos a sensação de quente. Quando perdemos calor, temos a sensação de frio, certo? Agora, o vento, a umidade do ar, né, interferem na precisão da temperatura pelos nossos sentidos. Então, muitas vezes, né, uma temperatura, né, na previsão lá, é medida a temperatura, por exemplo, do ambiente a 37 graus, tá? Mas nós não temos essa sensação, né? Muitas vezes a temperatura, ela chega, né, lá, ela é medida a 37 graus, mas às vezes a gente tem uma sensação térmica, por exemplo, de 41 graus, tá? Por quê? Porque os nossos sentidos, né, eles sofrem interferência na precisão, né, da temperatura devido ao vento, à umidade do ar, ok? Então, isso daí é que a sensação térmica em si. Bom, pessoal, por hoje, né, a gente fica por aqui e vamos aguardar aí o próximo momento aí de aula que nós teremos.